Vamos falar sobre como crescemos. E esse crescimento que eu quero falar, ele é um crescimento que vai repercutir em todas as áreas da nossa vida. Amém? É um crescimento de maturidade. E aí Paulo vai descrever esse desejo de Jesus lá em Efésios 4,15. Acho que está aí na tela. Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Como quem? Como Cristo. Ele é a estatura de varão perfeito. Quando eu vou chegar à maturidade, quando eu me tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, e eu for restaurado na imagem e semelhança de Deus, que é a personificação do caráter de Deus em Cristo Jesus, amém? É o caráter de Cristo em mim. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Bota agora o versículo 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras. 15. Falemos a verdade, né? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Volta para o 14 novamente. Eu quero que esse versículo fique bem claro. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15 de novo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, em Cristo, no caráter, na imagem de Deus. Só, queridos, que a gente começa nessa introdução, lamentavelmente, milhões e milhões de cristãos envelhecem, mas não crescem, nunca crescem. E aí ficam emperrados numa perpétua infância espiritual, permanecendo nas fraldas, no sapatinho de crochê. O motivo de não amadurecer, irmãos, é que não querem crescer. Tem pessoas hoje, irmãos, milhões e milhões de cristãos que, diga, maturidade não é automático, não é envelhecimento. E eu falo maturidade na vida, maturidade espiritual, maturidade profissional. Toda maturidade não é automática no tempo. Eu tenho tantos anos de vida e eu amadureci. Não, isso é uma decisão. E a gente vai amadurecer isso. Crescimento espiritual não é algo automático. Eu vou repetir um pouco isso, porque eu quero que você... Tem gente que já pega logo de primeira, né? O cara fala e a pessoa já absorve. Mas tem gente que fica naquele raciocínio meio ali lento. E eu quero que todos nós aqui entendamos isso. Maturidade, crescimento não é automático. Tem gente que é uma criança, cronologicamente falando, tem 16 anos e está madura, e já assume responsabilidade, e já tem firmeza de propósito. Tem gente, irmão, que está com 40 anos e ainda está nas fraldas, não tem compromisso, não tem propósito, vive uma vida. Quantos estão entendendo isso, queridos? Então não é automático, ou seja, para haver essa maturidade, é necessário que haja um compromisso voluntário. Eu quero crescer. Eu lembro quando o pastor Aldo chegou comigo, e assim, irmãos, eu me converti 16 anos, eu era muito imaturo. Depois eu mergulhei no reino de Deus, e duas pessoas foram importantes assim na minha maturidade. Familiar, como marido. Eu falei hoje lá no GC, né? Sobre a questão da minha maturidade como marido. Uma conversa bem forte
Mas o pastor Aldo, ele falou algo que mudou a minha visão. Eu me desenvolvi ali. Ele: Agno, tu é um pastor, tu tá com cabeça de ovelha. Tu tem que ser um pastor e ter cabeça de pastor. Aí aquilo mexeu comigo. Eu tô com cabeça de ovelha, eu tenho que ter cabeça de pastor. Aí aquilo mudou. Levando para esse texto de Paulo, ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu andava como menino. Agora eu sou homem, eu deixei as coisas de menino e assumi as coisas de homem. Amém? Na vida também é assim, irmãos. Eu tenho que deixar, eu tenho um tratamento com o Davi desde pequenininho. Era uma criança. Depois virou um pré-adolescente. Depois um adolescente. Agora é um adolescente. A Esther tem 18 anos. E aí, cada fase da vida, ou muda, ou eu continuo naquele meu comportamento daquela fase anterior. E eu não sou desenvolvido. Mas, como pastor, que eu amadureço, é necessário que haja um compromisso voluntário. Ou seja, você deve querer crescer. Tem gente que quer ficar sempre naquela posição de menino, reclamando da vida, projetando as dificuldades da vida. É culpa do fulano, é culpa do fulano, é culpa do fulano. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não, a minha vida está ruim por causa do cicrano, por causa do beltrano. E nunca assume a responsabilidade de maneira agora é comigo, é eu que tenho que dar conta. Amém, meus irmãos? E aí crescer, para você crescer, você deve querer crescer. Amém? Quantos querem crescer, irmãos? Eu creio que você quer crescer. Eu estou aqui porque eu quero crescer. Amém, queridos? A gente quer crescer. Então você precisa querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, olha aqui para mim, isso é muito importante. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre vai começar com uma decisão. Coloca aí Mateus 9:9, aí a mídia. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado o quê? Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E o que aconteceu? Ele se levantou e seguiu. Irmãos, Jesus nos chama. Para mim se tornar um discípulo de Jesus, para mim andar em maturidade, eu tenho que tomar uma decisão. E é uma decisão pessoal, uma decisão que você tem que exercer a tua faculdade de dizer eu quero ou eu não quero ser um discípulo de Cristo. Amém, Jesus? Mateus foi chamado, Jesus pegou e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Para você entrar no processo de maturidade, você tem que tomar uma decisão. É o primeiro passo para você entrar nessa maturidade. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, eles não compreendiam todas as implicações da decisão que eles estavam tomando. Mateus pegou, se levantou e seguiu o mestre. Ele era um publicano, rejeitado, discriminado pela sociedade judaica religiosa, né? Porque ele era um traidor de Israel, mas ele assumiu uma decisão. Simplesmente ele atendeu o convite de Jesus. Isso tudo que você precisa. O que eu tenho que fazer, pastor, para me amadurecer? Tomar uma decisão de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, seguir Jesus. Eu falo hoje aqui, eu digo para Esther, eu digo para o Davi, digo para você, diga para o seu filho, eu não entendia isso, mas isso também foi uma coisa que me fez entender a realidade do discipulado. Eu estava começando meu relacionamento com a Clícia, eu disse: eu amo Jesus mais do que você. E você pode amar Jesus mais do que eu.
Porque se eu amar Jesus, eu tiver compromisso com Jesus, eu vou ser fiel ao meu casamento. Amém, meus irmãos? E aí a gente vê travou a palavra. Um jugo desigual. Um jugo desigual dentro da igreja. Um jugo desigual fora da igreja. Dentro da igreja. Muitos casais, um quer um compromisso. Quero ser discípulo de Jesus. Quero um compromisso com Deus. Aí o cônjuge não quer. Lá em casa está definido. Eu amo Jesus mais do que você. Amém? Eu olho para o Davi e para a Estel e digo, eu amo Jesus mais do que... Vocês são a coisa que eu mais amo na vida. Mas eu amo Jesus mais do que eu amo meus filhos, queridos. Parece uma doideira na nossa mentalidade de... Eu sou um pai apaixonado, irmãos. Mas o Davi e a Esté sabem que eu amo Jesus mais do que eles. Eu sou discípulo de Jesus. Amém? E eles veem isso desde pequenininho. Nasceu, já estava vendo o pai dele lá seguindo Jesus. Amém? Eu vi a morte do Silvio Santos. Eu estou vendo até hoje a história do Silvio Santos, irmãos. E assim vem uma revelação muito forte dentro de mim. A nossa vida aqui é passageira. E passa rápido. Rapidão. Não é o rapidão lá do... É o rapidão mesmo. E aí, eu estou aqui com vocês hoje. Mas Jesus, eu estou seguindo Ele. E eu estou 24 horas, 100% empenhado e focado no reino de Deus e em seguir Jesus. Mas Jesus já disse, Agno, acabou teu tempo. Sai. E eu vou seguindo Ele. E tu vai me ver comprometido. O Jones me conhece aqui já umas caminhadas. Tu vai ver comprometido com Jesus em algum lugar, fazendo a obra de Deus, desde os 16 anos. Aí vem aquela história, né? Ai, quando casa não dá para fazer a obra de Deus. Quando eu casei, pelo contrário, eu queria ser pastor, queria ser pastor, queria ser pastor. Não que eu quisesse algum título, mas para justificar o meu envolvimento com a igreja. Vocês estão me entendendo, irmão? Para a sociedade ter assim uma satisfação minha. Esse cara é envolvido com a igreja porque ele é pastor. Aí eu vi que precisava dessa justificativa. Eu fui atrás de ser pastor. Aí eu vi que era maior. Aí daqui a pouco os pastores brigam para me ungir. Mas eu não mudei em nada, irmãos. Depois da unção pastoral, eu continuei a mesma pegada e o mesmo desejo, e o mesmo foco e a mesma visão de seguir Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo colocar, irmãos? Aí minha mulher veio comigo, eu disse, eu sou discípulo de Jesus, eu vou seguir. Aí a Clícia não entendia, porque você é um cara meio fora da caixinha, né? Aí foi quando o pastor Roberval me chamou, ele disse, eu quero falar contigo com a tua mulher, eu só converso com o casal. Aí eu disse, não, quem tem chamado sou eu, pastor. A minha mulher, ela não gosta, assim, ela ama Jesus, mas ela não quer o chamado é comigo. Aí ele disse, eu não falo com o pastor sozinho, eu quero conversar com a sua esposa. Aí ele virou para mim e disse, sabe o que é ser pastor? Aí eu disse, eu sei. É ganhar multidões, é arrancar pessoas da mão do inferno, é levantar uma geração de adoradores para Deus. Aí ele, não, ser pastor é se sacrificar por todos e ninguém se sacrificar por você. Ser pastor é amar todos, e aquele que tu mais derramou do teu amor, depois ele vai sair te difamando. Aí ele começou a falar só coisa ruim. Aí eu olhei para ele, já tinha sofrido tudo aquilo não era nenhuma novidade para mim, né? Eu disse, amém, pastor, é isso mesmo. Aí ele, traga a sua esposa. Aí eu, puxa, cara, vai dar ruim. Aí trouxe a Clícia, aí ele chegou. Conversa assim, né? No gabinete dele lá. Tu é doido, é? Aí o cara já começou já nessa pegada. Tu vai sofrer junto com teu marido. Se tu não ajudar ele, tu vai... Aí a Clícia ouviu, absorveu. E depois, irmãos, terminou aquela conversa. Eu digo, ou ela vai ficar mordida, eu não sei. Eu também não, já estava tranquilo, entendeu? Meu irmão, meu compromisso com Jesus é intocável, é inegociável. Aí saiu, a Clícia saiu tranquila na dela. A Clícia é muito de boa.
Eu pensei que ela ia se machucar. Eu era mais melindroso, mais hipersensível do que ela. Ela saiu normal. E assim, algumas vezes ela tentava assim que a gente fosse alguma coisa. Ela nunca se opôs assim, mas e dali eu entendi, né? Rapaz, irmãos, eu estou falando de algo concreto, de ser discípulo de Jesus, amém? De seguir Jesus. Você não estraga a criança amando a criança. Com afeto, com beijo, com toque, com carinho, com abraço, com afago. Isso não estraga a criança. O que estraga a criança é quando você assume a tarefa dela. É hora de ela aprender a comer por si só. Aí tu continua dando na boquinha dela. Vocês estão me entendendo, irmão? É hora de ela aprender a arrumar a cama dela. Tu vai lá e arruma a cama dela. Você assume as tarefas que é compromisso dela. Aí você começa a estragar aquela criança. É hora de ela ter um compromisso de estudar. Aí ela que se esperneia lá e tu, não, só vai quando der, quando quiser. Aí você já está começando a estragar essa criança. Porque a vida é feita de compromissos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Carinho, um abraço, pode dar que não estraga não, pelo contrário. Mas na hora, eu fazia isso com meus filhos, eu faço até hoje. Cara, a tua responsabilidade é essa, e eu não vou fazer. E tu vai fazer, e se tu fizer, tu vai ficar de boa. Se tu não fizer, eu vou ficar assistindo teu sofrimento, vai doer em mim que eu sou teu pai. Mas a vida, cada um é livre para escolher o que quer, mas é escravo das consequências. Quantos estão comigo, irmãos? E aí, a gente precisa se comprometer. Diga-me agora, com o que você está comprometido? Quais são os teus compromissos? Isso fala da tua maturidade. Se você me disser com o que você está comprometido, eu vou te dizer onde você vai estar daqui a alguns dias. Ou você vai estar numa situação melhor ou numa situação pior. Mas vai depender dos níveis de compromisso que você vai assumir. Amém? Você precisa entender que a gente se torna aquilo que a gente se compromete. Por isso que na igreja, irmão, tu é um verdadeiro discípulo de Jesus se tu se compromete. Se tu vem quando quer, se tu faz quando dá. Claro, meu irmão, me entenda bem, eu já passei daquela fase de pastor meninão que quer que tudo seja da hora, do jeito. Nunca vai ter assim. Eu já falei em várias reuniões, a gente é limitado. Diga, eu sou limitado. A tempo, espaço e circunstância, né? Eu só tenho esse tempo, eu só consigo estar num lugar e as circunstâncias às vezes são maiores que a gente, né? É ou não é? Tem pessoas, eu já parei aqui na igreja, alguém vai precisar parar. Mas eu quero te dizer algo. Você precisa se comprometer com Cristo. Ah, pastor, como que eu me comprometo? Aqui tem várias frentes de trabalho. Amém? Ao nível do teu comprometimento vai falar o nível. Eu volto lá, né? Ah, mas minha mulher não quer. Eu poderia justificar, irmão, mas eu tenho compromisso com Deus. Eu vou tratar ela bem, o melhor que eu puder. Não vou me divorciar de ninguém. Pode estar desnivelado, agora saiu a palavra, né? Pode estar desnivelado. Ah, mas meu filho não quer. Amém. Não posso obrigar, ninguém consegue obrigar. Pelo menos eu vim para o culto enquanto comer do meu pirão, do meu feijão, né? A Esther agora tem 18 anos, mas enquanto estiver dependendo de mim, vai ter que me seguir. Mas não é nessa questão de obrigado, da obrigatoriedade. Quantos estão comigo, irmão? Mas é da inspiração. Da inspiração. Se você é uma pessoa que tem compromisso, eu vi outro dia um pai falando que os filhos se comprometem com aquilo que o pai ama. Se o pai ama uma profissão, o filho tem grande inclinação para ser aquilo. Mas, infelizmente, a maioria dos pais, irmão, não tem compromisso com Deus. Vai esporadicamente, quando deveria ser o maior inspirador da vida espiritual dos filhos. E é uma verdade. Ah, eu vou quando der. Eu vou quando eu sentir vontade. Aí o filho vê aquela situação, aí ele
Volta para o nosso tema, né? Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Quando essa palavra veio dentro de mim, eu não tinha nem a Esté estava dentro de mim, né? O Davi estava dentro de mim. Ainda era um espermatozoide dentro de mim, né? Mas eu digo, meus filhos vão ser diferentes. A minha história vai ser diferente. Deus falando. Tu vai ter uma família que vai me servir. E hoje... Mas como isso, pastor? Compromisso, diga compromisso. Agora eu vi a Esté postando um post que é a minha reprodução. Lá do menino, lá do Alessandro Vilas Boas. O avivamento, ele lá na porta lá da igreja lá do Evan Roberts. Quando o Evan Roberts, junto com os adolescentes lá, na verdade, no meio do avivamento, ele chegou diante da presença de Deus e disse: dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor. Explodiu um avivamento em Gales, que Deus sacudiu, revolucionou. As cadeias ficaram completamente vazias, porque não tinha mais crime. Os bares foram fechados, porque não tinha mais cachaceiro. Os prostíbulos não funcionavam mais, porque não tinha mais prostituição. Por um avivamento de jovens que disseram assim: dobra-nos, Senhor, dobra-nos. Nós queremos um compromisso contigo. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós queremos manifestar o teu caráter. Nós não queremos ser religiosos, só de blá, blá, blá. Quantos estão comigo aqui nesse entendimento, irmãos? Então, a maioria das pessoas, é nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas se perde, ou perde o propósito de Deus para a sua vida. Muitas têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando pela vida. Eu não vou me comprometer com nada porque eu não vou assumir responsabilidade nenhuma. E fica vagando. E não dá em nada na vida, porque não existe, irmãos, crescimento sem comprometimento. Amém? Se tu quer ser uma pessoa que cresce, você tem que assumir: é comigo isso aqui, eu vou dar conta disso. Amém? E aí, e o que eu estou falando aqui, irmãos, é de maturidade espiritual, é de maturidade familiar, é de maturidade profissional, é de maturidade na tua carreira de acadêmico. Amém? Deus não chama quem não tem compromisso com nada. Mateus tinha um compromisso com Roma, de levantar recursos para Roma, né? Agora tu vai fazer um compromisso comigo, vem, segue-me. Ele abandonou Roma, abandonou toda a sua posição social, a sua autoridade, e virou um discípulo de Cristo, porque ser um discípulo era algo também que dava uma grande responsabilidade para ele, e de trabalhar com coisas eternas. Aí tem gente que quer fugir de responsabilidade, não quer assumir, tem medo. Outros assumem compromisso superficial. Primeiro, aqui é o imaturo, que ele acha que na vida ele vai conseguir algo sem compromisso, sem assumir responsabilidade. O outro imaturo é aquele que assume o compromisso superficial, ou seja, ele só faz quando ele quer, ou quando acaba a vontade, ele: não vou fazer. E a vida não é assim, irmãos. A vida espiritual não é assim. A vida familiar não é assim. A vida profissional não é assim. Com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Por que que as pessoas estão frustradas, estão com uma vida meio medíocre? Por causa do nível de compromisso. Se tu vai fazer algo e o teu compromisso não é firmado, não vai chegar a um bom termo. Amém? Mas se você firma, é um compromisso firme: eu vou fazer isso aqui até terminar. Até terminar. Amém? Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares. Outros só, ele tem até um compromisso, mas só com coisas ali, particulares ali, que só tocam os interesses dele. Outros têm esse compromisso secular de: vou ficar rico, vou ser famoso. E acaba, irmão, desapontados e amargos. Porque ganhar dinheiro é bom, mas se a tua vida é focada só em ficar rico,
não dá certo. Tem hora que o dinheiro chega lá e tu tá ali, eu conversando, né? Aí eu vou ser famoso. Aí tem hora que a fama já vira um negócio ruim, que o cara quer ter uma vida já simples, normal. O homem mais famoso do Brasil, que era que morreu, o Silvio Santos, ele ia para os Estados Unidos para ele ser aquele cara que lava prato, que fica com as crianças, que leva para a escola. Ele queria uma vida simples. O cara mais famoso. Não queria dar entrevista. Então tudo isso são objetivos que têm a sua tem a sua importância, mas não pode ser toda a nossa vida comprometida só com coisas da terra. Toda escolha tem consequências eternas, irmãos. É melhor que você escolha sabiamente. Pedro, coloca aí 2 Pedro 3,11. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele está dizendo, ó, tudo aqui vai ser desfeito. Você deve viver uma vida em santo procedimento e piedade. Você deve viver uma vida com maturidade, com santificação. Você deve viver uma vida como um discípulo de Cristo, seguindo a Jesus verdadeiramente. Porque tudo isso aqui vai desfazer. A nossa vida é tão finita, vai se acabar. E isso me leva a ser mais comprometido com as coisas eternas. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo do Espírito Santo para ajudar a consumar essas escolhas. Irmãos, quando você nasce de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro de ti. E quando você for decidir, você vai cooperar com o Espírito Santo em todas as questões da tua vida. E Ele vai falar contigo. E aí você vai decidir em conformidade, de acordo com o que Deus está claro dentro de ti. A lei da vida, a lei de Deus, pelo Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. A gente sabe que caminho, a gente não está perturbado, a gente não está confuso, a gente sabe. E aí as tuas escolhas vão se consumar, uma vez que você tenha decidido se tornar seriamente um discípulo de Jesus, ou seja, seguir os passos de Cristo. Você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisa se livrar de alguns procedimentos antigos. Você deve desenvolver hábitos intencionalmente, mudar a sua forma de pensar, que é o ponto-chave. Pastor, então como que eu cresço espiritualmente? Mudando a mentalidade. Como que isso acontece? Coloca aí Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha aqui para mim, queridos. Não é no sentido da salvação do inferno. É desenvolver o caráter de Cristo, da santificação, da maturidade. Desenvolva, essa é a parte nossa de cooperar com Deus, amém? Eu fui salvo e está tudo acabado. Não está, começou um processo de amadurecimento, que é a transformação, um processo de santificação, que vai te levar à maturidade espiritual, amém? E aí, a parte de Deus, o Espírito Santo vai te ajudar. Versículo 13 agora, olha a ajuda do Espírito Santo. Porque é Deus. Em seguida, primeira parte, desenvolva a tua salvação. Desenvolva a tua vida de santificação. Desenvolva a tua maturidade. Ou seja, seja um discípulo de Jesus. Haja conforme os frutos do Espírito. Haja em amor, que a gente falou, né? Em alegria, mansidão, benignidade. Aí a gente começa a ver as contradições da vida. Agir em amor, e vem uma pessoa difícil, uma pessoa intragável. Aí tu vai olhar, não, eu vou ser um discípulo de Jesus, vou amar essa pessoa que ninguém ama, que ninguém gosta dela. Aí eu sou alegre, aí vem a tristeza, vem um cenário dramático, uma dor na tua. Aí tu, não, eu sou um discípulo de Jesus. Está todo mundo acabado aqui nesse cenário, mas a alegria do Senhor é minha força, e eu vou fortalecer quem está fraco aqui nessa história. Pastor, mas eu sou paciente. Vai vir uma sala de espera da vida. Quantos já sentaram na sala de espera da vida? Né? A gente tem aspirações,
sonhos de Deus dentro de nós. Aí Deus, eu vou fazer isso. Aí Ele te coloca na sala de espera da vida. Aí tu vai ter que ter paciência. Desenvolver a tua paciência, tua mansidão. De não atropelar de ninguém. De não machucar ninguém. Quantos estão comigo, queridos? Aí Deus vai te ajudar a ser essa pessoa nova. Ter esse novo caráter que é Deus quem efetua em vós. Tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, eu coopero com Deus, a minha parte é desenvolver a minha salvação. E como que eu desenvolvo, pastor? Aí está o grande trunfo dessa questão. Você vai pôr em ação a tua salvação. E Deus vai efetuar em você. Mas, querido, isso não é por um esforço. Eu vou me esforçar agora para me ser uma pessoa diferente. Não. Crescimento espiritual é um esforço com cooperação do Espírito Santo. Você não está sozinho, amém? Pastor, Deus vai realizar na tua vida e você vai desenvolver a tua salvação. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós, Ele trabalha conosco. Ele trabalha em nós e Ele trabalha conosco. Para você se desenvolver na sua salvação. Não é para ser salvo, amém? Não trata de trabalhar para a salvação. Eu vou trabalhar agora para a salvação. Não, eu sou salvo. E agora eu vou desenvolver um caráter de um salvo. Em Cristo Jesus. E aí, queridos, olha só. Por que você não pode somar nada ao que Jesus já realizou? Jesus já salvou você na cruz do Calvário. Amém? Não tem como tu acrescentar nem diminuir a salvação. Mas desenvolver essa vida de santificação é aquilo. Olha só. Quando você põe em ação, a sua mente passa a desenvolver esse quebra-cabeça, né? Você possui todas as fés. A salvação te deu um novo quebra-cabeça para você montar um novo caráter. E aí tu tem aqueles elementos ali, que é essa vida nova. E aí você vai montar. Você não vai fazer o quebra-cabeça, a salvação está feita. Você vai montar um novo caráter, uma nova identidade em você, que é de filho de Deus, que é de discípulo de Jesus. E há um exemplo aqui. Fazendeiro, ele trabalha a terra, não para obter, mas para desenvolver o que ele já possui. O fazendeiro, ele tem uma terra que foi criada por Deus, que Deus deu. Ele não vai trabalhar a terra para criar uma terra. Ele vai desenvolver aquela terra. Quantos estão entendendo, irmãos? Assim é o teu caráter. Deus já te deu uma nova terra. A tua vida é uma nova vida. E agora você vai desenvolver essa terra para ela dar frutos dignos de arrependimento. Ou seja, Deus lhe deu uma nova vida e você é responsável por desenvolvê-la com temor e tremor. Volta lá. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, isso é a minha parte. Eu vou desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Diga assim: eu tenho que levar o meu crescimento espiritual a sério. Vamos declarar juntos? Eu tenho que levar o meu crescimento espiritual a sério. Quando as pessoas são desleixadas, irmãos, com o seu crescimento espiritual, isso demonstra que elas não compreenderam as implicações eternas. Para mudar a sua vida, você deve mudar a sua forma de pensar. Irmãos, aqui está a chave da maturidade, de renovação da mente. Romanos 12:2. Mas não vos conformeis com esse mundo. Não fica se comportando conforme esse mundo. Não fica agindo de acordo com os padrões desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Provérbios 4:23. De tudo que tu deve guardar, guarda a tua mente, o teu coração, porque dele procede a vida. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Coloca aí na Nova Versão Transformadora, Davi, agora esse versículo. Olha aqui, queridos, aqui está o ponto-chave dessa maturidade, dessa transformação. Mudar a minha forma de pensar vai me levar. Se eu tiver cabeça de criança, eu nunca vou ser alguém maduro.
Eu tenho que mudar minha mentalidade. Para Deus arrancar o povo de Israel do Egito foi a coisa mais fácil. Mas para Deus arrancar o Egito de dentro da cabeça de Israel foi a coisa mais difícil. Eles tiveram que ficar 40 anos rodando no deserto, porque eles não quiseram mudar a maneira deles de pensar. Por quê? Por causa da mentalidade. Eu tenho que ter a mentalidade de filho de Deus. Pelo novo nascimento eu vou transformando a minha mentalidade pela palavra de Deus. Quantos estão comigo aqui? E isso dá trabalho. Isso requer um compromisso sério, uma responsabilidade assumida. Aí olha o que Salomão diz: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha só, irmãos, muita gente quer mudar por esforço. E aí você tenta mudar e você força lá, mas o piloto automático está para a Praia da Lua. Aí tu consegue até mudar um pouquinho o rumo do iate, mas a tua força acaba e ele volta para a Praia da Lua. Isso é o que muita gente tenta fazer, querendo mudar a roda do leme instantaneamente, mas ela estava programada. A tua mente, ela está programada desde que você nasceu. Ela está sendo programada para fazer a tua própria vontade, para viver do teu jeito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ela está programada para você viver para você mesmo, para você ser. A maior qualidade de uma criança é egoísmo. Vocês estão me entendendo, irmãos? A maior qualidade de alguém que amadureceu, de alguém que ficou adulto, é que ele vive para os outros. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você tenta ali rodar o leme por esforço. Aí você diz: eu vou na minha força de vontade. Você diz: eu vou me forçar para comer menos. Eu vou me forçar a fazer exercícios. Eu vou deixar de me atrasar, de ser uma pessoa desorganizada. Sim, na força de vontade você pode produzir mudanças em curto prazo. Mas criar uma pressão interna, dizer: eu vou mudar na minha força de vontade, porque você não lidou com a causa básica. A mudança não é natural. Então, você acaba por desistir e sai da dieta e deixa de se exercitar. E você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Agora, a melhor forma e mais rápida de mudar é ajustar o piloto automático, é reprogramar. E aí, queridos, ajustar esse piloto automático, a sua forma de pensar, está lá em Romanos 12:2, que é o segredo, irmãos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É você pegar os padrões de Deus. Por isso que a palavra é um fator interessante. Há uma forma melhor e mais rápida. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. Romanos 12:2, coloca aí na tela. É um versículo batido, mas pouco praticado. Renovação da mente. Seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar sua forma de pensar. Toda mudança deve ocorrer primeiro em sua mente. Sua forma de pensar determina a sua forma de sentir. E o que você sente influencia a tua forma de agir. Ou seja, você pensa, e se você pensa segundo a palavra de Deus, você sente segundo a vontade de Deus e você se comporta segundo a vontade de Deus. Mas se você pensa segundo os padrões do mundo, você tem os desejos do mundo e você se comporta com a forma e o padrão do mundo. Quantos estão me entendendo, irmãos? É um negócio muito interessante isso. Então, o que você sente influencia a tua forma de agir. Mas você só sente aquilo que tu pensa. E se a palavra de Deus começar a mudar, renovar a tua mente, aí Efésios 4:23, você deve... Romanos 12:2, agora Efésios 4:23, coloca aí. Deixem que o Espírito, diga assim, vamos ler junto aí? Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. É Paulo reforçando aquilo. Para mim amadurecer, irmãos, eu tenho que me colocar na presença de Deus e receber
padrões novos, que está na palavra de Deus. 2.9, coloca a tela aí. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama isso de mudar de ideia, de metanoia, de mudança de mentalidade. Não é ficar noiado não, irmão. É uma metanoia. Ou seja, a palavra de Deus começa a mudar os teus pensamentos. Quando você se enche da palavra de Deus, se enche do Espírito. Quando você começa a falar de Deus, falar das coisas de Deus, você começa a viver uma mudança de mentalidade. Você se arrepende e você olha para o pecado com o olhar de Cristo. E você olha para a santidade com o olhar de Deus. Poxa, a santidade é tão gostosa, irmão. Tão prazerosa quando você está em comunhão com Deus. Quando você sente a presença do Espírito Santo. Quando você está em santidade, você sente a presença do Deus Todo-Poderoso e Santo, que toca na tua vida. Eu não estou falando de religião, estou falando de um prazer espiritual indescritível, incomparável. Que aí você começa a ter prazer em Deus. As pessoas, não tem prazer em nada do mundo. Não, cara, isso aí é só bobeira, isso aí vai te levar para o inferno. E aí, queridos, Deus quer mudar a nossa forma de pensar. Quando você recebe o reino de Deus, ele começa a ser a tua mentalidade, você começa a ter pensamentos sobre Deus, sobre o pecado, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro, sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Você passa a tratar todo mundo diferente. Amém? Você passa, olha, eu olho no meu ambiente de trabalho e eu vejo muita coisa assim. Meu irmão, vou olhar para Jesus. E tem gente que se frustra, não é não? Se frustra. Mas eu sou moldado não pelas frustrações do ambiente. O cara chega no trabalho lá e está gente frustrada. Eu vim aqui para servir. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Volta o 6. Pois ele sendo Deus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, aí está o segredo da maturidade. Uma pessoa que está no padrão de Deus, ela tem o sentimento de Cristo, o caráter de Cristo, ela é discípula de Cristo. Ela, em vez de querer ser Deus, comandar, controlar tudo, ela se torna servo de todos. O maior sinal de maturidade, você está na tua casa, irmão, para te servir a tua família. Você está aqui na igreja para você servir os irmãos da igreja. Você está lá no seu ambiente profissional de negócio para você servir. Aí tem gente, eu não vou ser funcionário de ninguém. Eu trabalho para mim mesmo. Tu não trabalha para ti mesmo coisa nenhuma. Funcionário, ele tem uma pessoa que vai chefiar ele. Aí o cara vira empresário. Aí ele tem milhões de chefes que são os clientes, que ele tem que agradar, que o produto dele tem que solucionar o problema. Então, diga para o seu irmão aí, a maturidade está quando a gente entende que a gente nasceu para servir as pessoas. E aí a remuneração é consequência, queridos. Ai, pastor, a minha casa, ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda. Meu irmão, vai cuidar e vai servir. E tu vai ver que a tua vida tu vai parar de sofrer. Não espera nada de ninguém. Claro que as pessoas vão honrar você, vão te servir também, porque o mundo ele é uma semeadura e uma colheita. Se você é servo, Deus vai colocar pessoas para facilitar o teu caminho. Amém? E se humilhou, diga humildade, obediência, serviço. Isso é caráter de alguém adulto e maduro no reino de Deus. E o que é o oposto à imaturidade? É o cara querer ser servido, é o cara vaidoso, é o cara desobediente. Ninguém quer... Agora eu vou usar o Jones fala muito sobre isso, processo, tudo tem um processo. Lá no trabalho tem as normas, lá na casa tem as normas, na escola tem as normas. Ninguém quer obedecer normas, procedimentos. Mas quando você amadurece, você diz, não, norma, eu vou obedecer, os procedimentos eu vou obedecer, porque isso
é o que um adulto, alguém que está amadurecendo, alguém que está se desenvolvendo faz e vai gerar um resultado. Aí olha o resultado aí, 9. Pelo que Deus o exaltou, não foi ele que ficou se exaltando não. Deus exalta, querido, quem se humilha. Deus exalta quem é servo. Deus exalta quem é obediente. Agora Deus abate quem só quer ganhar, quem só quer ser servido. Deus abate quem é desobediente. Deus abate quem é orgulhoso, quem é crianção, que só quer, ai, o que vão fazer por mim aqui, o que eu vou ganhar aqui. Tem gente sofrendo no casamento porque é orgulhoso, só quer ser servido, tem gente sofrendo na família por causa disso. Está com uma expectativa errada, distorcida da vida. Quantos estão me entendendo, irmãos? A vida não é sobre ser servido, a vida é sobre servir. Aí eu vou te dizer, o servo, o obediente, aquele humilde, Deus vai exaltar. Deus vai te colocar em uma boa posição. Deus vai colocar pessoas, quando tu menos esperar, sempre vai ter alguém que vai cuidar de você. Essa semana eu dei os parabéns para o meu líder político, deputado comandante Dan. Na mesma publicação veio o meu líder do partido, Miltinho. E ali eu vi como é importante você ser obediente, humilde e servo. Eu lembro que tinha reunião lá no partido. As pessoas que eram responsáveis para servir lá uma água ficavam com nhenhenhen. Eu digo, me dê aqui que eu vou servir lá. O que for determinado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí tem muita gente que recebe uma ordem, fica com raiva, manifesta o Exu caveiro, o Exu tranca-rua, fica endemoniado, porque não sabe obedecer. Diga, desobediência é sinal de criança. Criança que desobedece. Nem criança desobedece, porque meus filhos são obedientes, desde que pequenininho. Eu digo, faz isso, eles fazem. Amém, queridos? E eu quero declarar uma unção de obediência na minha vida, na tua vida, uma unção de humildade, uma unção de serviço. E eu quero te dizer que Deus vai te exaltar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação. As pessoas vão colocar você em posição chave, porque ela é esse cara de compromisso, é uma pessoa de responsabilidade, é uma pessoa confiável, uma pessoa madura, é uma pessoa que não é uma criança, que a gente não tem confiança de entregar coisas grandes. Deus está amadurecendo você, porque Ele quer confiar você grandes responsabilidades, gerenciar situações que não é para criança. Deus vai levantar você, e você vai ser alçado para um lugar grande, mas você vai continuar humilde, obediente e servo, amém? Será que você pode dar um aplauso a Jesus? Como crescer, pastor? Renova a tua mente. Para de pensar como uma criança. Pensa como alguém maduro. Deixa as coisas da infantilidade e assume os compromissos da tua nova fase de crescimento, amém? E eu queria que você orasse agora. Senhor, eu quero crescer. Se o crescimento não é automático, a maturidade não é automática, hoje eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu não quero ser um religioso, faz só o que quer, vem atrás de um benefício. Irmãos, Jesus não disse para Deus, né? Não disse para Josué, Josué, eu sou a tua força, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele diz, Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, tu tem que tomar posição, amém? Ele disse a Abraão vinha chorar, eu não tenho filho, eu não tenho filho. Ser tu uma bênção, Abraão. Para de ficar preocupado que o que eu tenho para realizar na tua vida, eu vou realizar. Mas tu é uma bênção. Tu não vai ficar atrás da bênção, Senhor, me dá isso, me dá isso. Não, tu é a bênção. Onde tu chega, a bênção de Deus chegou, amém, queridos? Então eu queria que você orasse agora nesse sentido. Senhor, eu quero crescer. Toma uma decisão hoje. Eu uso a autonomia da minha vontade. Eu uso a autonomia da minha vontade. E eu quero ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Assim como Mateus disse, chegou lá, pediu a exoneração dele, chegou lá com a Receita Federal de Roma e disse, está aqui, ó, minha exoneração. Deixou tudo e foi.
seguir Jesus, amém? Não estou falando para você deixar seu trabalho não, amém? Estou falando para você seguir Jesus. Se Deus mandar, é tu e Deus. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades e os seus compromissos. Você não tem que andar segundo o que eu acho, que eu penso, tem que andar segundo a revelação de Deus, a teu respeito e na tua intimidade. Amém, queridos? E aí eu queria te convidar hoje, Senhor, aonde que eu tenho sido travado, mas agora eu vou destravar, eu quero crescer, eu quero ter uma nova vida.